Vamos estudar a lição da Escola Sabatina juntos? Lição 5. Milagres à margem do lago. Verso para memorizar. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 19. Olá, amigos. Que as bênçãos de Deus estejam presentes de modo abundante na sua vida no dia de hoje. A nossa lição de hoje fala sobre tempestades. Embora perigosas e ameaçadoras, tempestades são comuns no mar e na vida das pessoas. É bem provável que você esteja enfrentando uma delas agora. Talvez já esteja cansado de lutar contra os ventos, contra as ondas, e esteja prestes a desistir, pensando que não há saída. Se este é o caso, Deus tem uma palavra para você na lição de hoje. Marcos 4, versos 35 a 41, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou, e tudo ficou calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No início de Marcos 4, nos é dito que Jesus entrou em um barco para ensinar a multidão que estava na praia. Os versos 10 a 12 nos dão a entender que ele deve ter saído do barco e conversado com os discípulos em particular. Agora, depois de um longo dia de ensino, Jesus se encontra exausto e os discípulos o levam no barco, assim como ele estava, isto é, muito cansado. Como resultado, Jesus imediatamente adormeceu na almofada do barco que estaria na popa. Então, uma grande tempestade surgiu no lago, e o barco corria o risco de afundar. Os discípulos, a maior parte deles pescadores experientes, lutaram desesperadamente para manter o barco seguro sobre as ondas em meio ao vento e às ondas gigantescas. Mas tudo que faziam parecia ser em vão. Foi quando os discípulos acordaram o mestre. Jesus se coloca de pé. De maneira contundente, ordena que o vento e as ondas se aquietem. Então, uma grande calmaria veio sobre o lago. E os discípulos ficaram espantados com a demonstração do poder divino. A pergunta que ecoa dos lábios dos discípulos e também na boca das outras pessoas que estavam nas embarcações que lhe seguiam é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O poder ali manifestado apontava inevitavelmente para o Criador de todas as coisas, que está acima de tudo, que do nada fez surgir o que existe e que domina as leis da natureza que regem todo o universo. Em muitos textos da Bíblia, encontramos o relato que fala daquele que se sobrepõe à ordem natural estabelecida. No Salmo 104, por exemplo, as criaturas humanas são convidadas a bendizer ao Senhor, porque ele estende o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da sua morada, toma as nuvens por seu carro
e voa nas asas do vento. Faz dos seus anjos ventos e labaredas de fogo. Lançou os fundamentos da terra da criação e deu forma a ela, designando as águas do seu lugar. Aquela visão de Jesus, de pé no barco, ordenando aos ventos e águas que se acalmem, soa aos discípulos como uma teofania, ou seja, como uma manifestação visível de Deus. 5 características são comuns nas teofanias. A primeira delas é a demonstração do poder divino. A segunda, o medo humano. Então, vem a ordem: não tema. Em quarto lugar, as palavras da revelação para a qual Deus apareceu. E em quinto lugar, a resposta humana à revelação divina. 4 dessas 5 características estão nessa história. Acalmar a tempestade é, portanto, inequivocamente a demonstração do poder divino. O medo dos discípulos é o medo humano. Qual é o medo que aflige a sua alma no dia de hoje? Quais são as tempestades que trazem tristeza ao seu coração? Quais são as crises que lhe ameaçam, contra as quais você tem persistentemente lutado? Elas parecem gigantescas demais. Nada é demasiado grande para Jesus. Parecem invencíveis. O Criador pode remover qualquer obstáculo que ameace a criatura. Nada está aquém ou além do seu poder. Os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta pergunta nos leva às palavras que faltam na revelação. Ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco, o próprio Senhor. É essa certeza que deve alegrar o nosso coração neste dia. Sejam quais forem os seus problemas, não tema. Deus está contigo e Ele pode todas as coisas. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.